Introdução à geografia. Geografia é uma ciência extremamente dinâmica, em constante evolução. Mas no início, a geografia era uma ciência meramente descritiva. A palavra geografia significa geo, terra, grafia, escrita. Durante muito tempo, a geografia era meramente uma ciência descritiva. Passamos por um processo de evolução. O marco deste período foi o século XIX, que contou com duas correntes geográficas de muita importância. A corrente alemã, com um garoto chamado Frédéric Ratzel. A corrente francesa, com Paul Vidal de Lablache. Nomes extremamente importantes para a geografia. Ratzel empunhou a escola determinista, a escola que dizia que o homem não modificava o meio. Paul Vidal de Lablache empunhou e vestiu a camisa da escola possibilista, escola que o homem passava a modificar o meio. Contou mais tarde com o auxílio de um cara chamado Alexander von Humboldt, extremamente importante, pois Alexander von Humboldt ele vai dizer que o homem é um dos principais agentes modificadores do espaço. Entramos então no século XX, passamos da Segunda Guerra Mundial. Aparece quem? O baiano Milton Santos, considerado por muitos o maior geógrafo deste planeta. Milton Santos ele foi de suma importância, ele punhou uma nova corrente geográfica, ele trouxe para a gente a geografia crítica, ele trouxe para a gente a relação do espaço geográfico, em que o homem, o trabalho e o espaço eles passam a interagir constantemente. Essa interação ela é muito benéfica para o estudo da geografia. Temos que lembrar uma coisa muito importante. O menino Milton Santos, ele chega a afirmar que espaço natural não existe mais. E isso foi um choque na década de 70. Ele afirma que o espaço natural, que é aquele espaço que não foi modificado pelo homem, ele não existe mais. Ele diz sim que todo espaço já foi modificado direta ou indiretamente pelo homem. Difícil de acreditar, pois muitos imaginavam que um determinado ponto da floresta amazônica que ninguém nunca foi, nunca conheceu, aquele era um espaço natural. E ele voltava a afirmar que aquele espaço tinha sofrido uma modificação indireta. Um dos maiores problemas que nós temos hoje ligado ao meio ambiente é o aquecimento global. Ora, o nome já diz, se ele é um aquecimento global, ele vai afetar todo o planeta Terra. Algumas áreas mais, outras áreas menos. Mas todas as áreas do planeta são afetadas. Lembrando, direta ou indiretamente. Aí você pode dizer para mim, Bartilotti, mas por que o homem modifica esse espaço? O homem modifica o espaço para atender às suas necessidades. Nem sempre essas necessidades são necessidades reais, são necessidades que realmente valem a pena. Só que o que é que acontece? Esse espaço geográfico fica modificado e a tendência é que ele seja modificado constantemente. Importante demais você saber, todo espaço ele é dinâmico e heterogêneo. Salvador não é igual a Madrid. Madrid não é igual a Barcelona, muito próximo. Barcelona não é igual a Belo Horizonte. Salvador de hoje não é a Salvador de 50 anos atrás. Belo Horizonte de hoje não é a Belo Horizonte de ontem. O espaço está em constante modificação. Observe que eu dei exemplos de cidades. A cidade é o maior exemplo de espaço geográfico que nós temos, porque é na cidade que o homem tem as suas necessidades atendidas, ou supostamente atendidas. A cidade, segundo Milton Santos, ela pode ser dividida em formal, como vemos na imagem, e cidade informal. A cidade formal corresponde àqueles bairros onde as necessidades dos moradores são amplamente atendidas. Iluminação pública, asfaltamento, hospitais, escolas. A cidade informal é o que chamamos vulgarmente de favela. A favela que hoje deve ser chamada de comunidade. Algumas dessas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Agora você me pergunta, Bartilotti, e essas mudanças, essas necessidades, elas não prejudicam o espaço geográfico? Sim, mas você tem que lembrar, o homem não modifica o espaço com o intuito de prejudicar. O homem modifica para atender às suas necessidades. É óbvio, é evidente que existem malefícios. Os problemas ambientais são percebidos
constantemente nos espaços geográficos, seja de uma cidade, seja de um estado, de um país ou até do globo terrestre como um todo. Problemas ambientais como poluição do ar, poluição sonora, poluição visual. Então, são problemas constantes como ilhas de calor muito presente em grandes cidades, um problema conhecido como a inversão térmica, amplamente conhecido nas cidades. Ô professor, e esse espaço geográfico, ele fica delimitado apenas a esta definição? Não. Dentro de um espaço geográfico, 3 termos são amplamente colocados e devemos saber muito isso: região, território e lugar. Vamos começar pela definição de lugar. Lugar é um local restrito, onde você tem laços afetivos. A sua rua pode ser considerada um lugar. Território corresponde a uma área delimitada, como vemos aqui na imagem, por uma fronteira. Esse é o território brasileiro. E por fim, a definição de região. Muito cuidado. Região é uma área com características comuns. Quando pensamos no Brasil, automaticamente esta divisão regional vem à nossa mente. O Brasil dividido em 5 regiões. A região Nordeste, a região Sudeste, a região Sul, a região Centro-Oeste e a região Norte. Esta divisão regional é a divisão político-administrativa. Aí você me pergunta, mas professor, quais são os critérios levados em consideração para dividir o Brasil da forma político-administrativa? Os critérios são simples, são as semelhanças físicas, clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Mas além desta divisão regional, nós temos outra. Nós temos uma divisão conhecida como geoeconômica. Essa divisão geoeconômica não divide mais o Brasil em 5 regiões, e sim em 3 regiões. Nós temos a região da Amazônia, nós temos a região Centro-Sul e o Nordeste. Se o critério levado em consideração é o econômico, percebemos claramente que a região Centro-Sul é a de maior destaque. A região da Amazônia e a região Nordeste ainda tem muito o que se desenvolver. Por fim, nós temos a divisão conhecida como meio técnico, científico e informacional. Esta divisão regional criada por Milton Santos, ainda não oficializada. Essa divisão regional traz à tona 4 regiões. Temos que tomar um cuidado muito grande com essa divisão regional. Observe que ela respeita os limites estaduais, ao contrário da geoeconômica. A geoeconômica você vê estados fazendo parte de 2 regiões. Esta aqui não. Esta você observa que todos os estados fazem parte de uma mesma região. Agora, quais são as regiões? A amazônica, a região concentrada, a região centro-oeste, incluindo o estado do Tocantins, e a região nordeste. Observe claramente que o que é levado em consideração é o PID. Mas, professor, o que é PID? Pesquisa e desenvolvimento, o que significa dizer claramente que a região concentrada é a região de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. A região amazônica, a região nordeste continuam um pouco atrás. Apesar do processo de globalização vigente no mundo desde os anos 90, sabemos muito bem que a globalização em si, ela existe desde a expansão marítimo-comercial do século XVI. Mas a globalização que falo para vocês é a globalização imposta a partir dos anos 90, com a nova ordem mundial. Esta nova ordem mundial que pôs fim ao mundo bipolar, que pôs fim à Guerra Fria e trouxe para a gente um mundo onde existe uma inter-relação entre os mais diversos aspectos, seja econômico, seja político, seja social. Mas lembrando, o mundo continua dividido, não mais em socialista e capitalista, dividido em países do norte e países do sul, países ricos, desenvolvidos e países subdesenvolvidos e pobres. E esta relação você tem que mudar com um novo conhecimento geográfico.